Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há uma carreira para correr, há uma vitória para alcançar. Em cada dia do meu viver, serei fiel. Graças a Deus, aleluia. Agora vira para o irmão que está ao teu lado e diga assim: seja fiel a Deus. Aleluia. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Podemos assentar, meus irmãos. Antes de nós entrarmos na palavra, gostaríamos de externar aqui a nossa gratidão a Deus, nossa alegria em poder estar compartilhando juntamente com esta igreja aqui na cidade de Indaiatuba, daquilo que Deus tem feito através das nossas vidas, amém? Quero agradecer também, pelo convite que nos foi formulado na pessoa do pastor Paulo, ontem à noite, enquanto nós estávamos cultuando ali na cidade de Limeira, e hoje, obedecendo ao ID de Jesus e ao convite do pastor, nós estamos aqui nessa igreja para trazer uma palavra de Deus, amém? Amém. Graças a Deus. Eu devo também anunciar que nós estamos gravando este culto, porque posteriormente nós estaremos indo para a Argentina, e aonde ali nós vamos estar trabalhando na emissora de rádio, e certamente que nós vamos estar também retransmitindo aquilo que acontece em todas as igrejas, obra da restauração no Brasil, ali naquele país, amém? Então, portanto, eu gostaria que a igreja mandasse uma saudação calorosa para os nossos ouvintes lá na Argentina, que vão estar acompanhando este culto a partir do ano que vem. Para isso, eu gostaria que os irmãos dessem um amém bem forte, como uma saudação calorosa para os nossos irmãos na Argentina. Amém, graças a Deus, Então, esse amém aí, esse amém aí derrubou barreiras, certamente, ali no país da Argentina. Amém, meus irmãos? Muito bem, nós estamos, nós somos ali do Rio Grande do Sul, como já foi falado pelo pastor. Nós congregamos ali na cidade de Ijuí, juntamente com o pastor João Luiz Carvalho de Oliveira, a qual também nós queremos retransmitir um abraço do pastor de toda a igreja ali do Rio Grande do Sul, para os nossos irmãos aqui em São Paulo, amém? Recebam nosso carinho ali do Sul, nosso agradecimento a Deus pelas vossas orações e pelo apoio que a sucursal de São Paulo agora tem prestado, ao sul do Brasil, no sentido de nós continuarmos avançando, levando a palavra de Deus e a obra da restauração no Brasil. Amém? Também eu quero anunciar aqui que nós viemos para São Paulo com um propósito, e o nosso propósito foi falar de Jesus. Amém? Em primeiro lugar, nós viemos para cá para isso, e lançamos aqui na cidade de São Vicente a cruzada evangelística falando de Jesus. Pregamos ali à noite, após a reunião de obreiros, e depois nós viemos juntamente com o pastor Ademir para Indaiatuba. Já visitamos ali a cidade de Salto, tivemos também em Montemor, ontem tivemos em Limeira, hoje estamos aqui, e semana que vem, possivelmente, nós vamos passar alguns dias ali com o pastor Martinho na cidade de Marília. Amém? Amém. Então, rogamos as orações dos irmãos, para que Deus nos dê graça, nos abençoe, para que nós possamos retornar para o sul, guardados debaixo da potente mão do nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O nosso projeto, irmãos, para a Argentina, nasceu
nas orações, certamente, dessa igreja. Porque pelos nossos planos ou pela realidade a qual nós estávamos vivendo, nós não tínhamos essa pretensão. Mas o nosso trabalho e o Espírito Santo de Deus nos guiou até ali, aquelas províncias, e em função disso nasceu aí então a ideia de nós virmos a São Paulo e fazermos essa proposta para a Junta de Missões. E quando chegamos aqui, o pastor Paulo Roberto já disse que estava aguardando, né, em Deus o momento certo para que isso se confirmasse, porque enquanto ele termina os trâmites para, né, acertar os detalhes para os casais ou os missionários que vão estar indo para a África, Deus já tinha colocado no seu coração, né, a Argentina. Então foi mais uma confirmação de Deus. E além disso, nós, né, já estamos há 13 anos trabalhando em função disso. Eu me formei em missiologia no ano de 2000, e de lá para cá eu vim lutando com Deus, me questionando, porque os meus companheiros que se formaram naquela época hoje estão todos, né, já no campo. Uns estão na China, outros estão nos Estados Unidos, na Argentina, Paraguai, e eu fui ficando para trás, né? Mas Deus foi trabalhando na minha vida na área evangelística, e nessa área Deus nos deu várias experiências. Entre elas, nós fundamos centros de recuperações, né, para drogados, alcoólatras. Nós dirigimos algumas emissoras de rádio, também sou radialista, isso facilita bastante no campo evangelístico. Também promovemos muitos eventos nessa área, tivemos oportunidade de estar ao lado de grandes cantores nacionais, realizando eventos, mas o momento que nós aguardávamos de Deus nunca chegava, pastor Paulo, né? Por quê? Porque Deus tinha um propósito, Deus tinha um plano, e esse plano começou a se cumprir, então, quando nós chegamos à Igreja Obra da Restauração, e agora estamos convictos disso, né? Há uma convicção no nosso coração de que é o momento, e é nessa igreja que Deus vai nos usar para nós levarmos o Evangelho, e não é somente para a Argentina, é para todas as nações do mundo. Aleluia. Quando Deus começou a confirmar isso no meu coração, em cada lugar que eu pisava, Deus levantava um vaso e dizia: te prepara, filho, porque não é só na Argentina que Deus vai te usar, Deus vai te usar em outros países também. E eu não estou dizendo isso aqui para me engrandecer, não. Que Deus me tenha misericórdia da minha vida e me livre disso. Eu estou dizendo aqui para exaltar o nome do Senhor Jesus em primeiro lugar, e esta igreja que tem conservado a sã doutrina e tem um compromisso com a verdade. E é certo que aqueles que têm compromisso com a verdade, Deus honra, Deus levanta, Deus, aleluia, envia e sustenta. Aleluia, é isso que Deus vai fazer em nossas vidas através dessa igreja. Aleluia. Quando eu pregava, nós estivemos na Argentina, agora ainda este ano, algumas vezes ali. É claro que muitas barreiras se levantaram, mas o testemunho maior que eu tenho dessa experiência foi que Deus cegou ali os olhos da Polícia Federal, né, ali na aduana, porque a primeira vez que nós fomos, eu fui com um carro que Deus me abençoou, né, através de um irmão meu que é pastor e diretor do Centro de Recuperação, e o carro não estava no meu nome ainda, e nós chegamos ali, né, sem muitas informações nesse sentido. Quando fomos passar, não foi possível nós passarmos com o nosso carro para o outro lado, porque não estava no meu nome. Mas nós não desistimos, né? Continuamos insistindo até que Deus preparou tudo, e nós passamos para o outro lado com o apoio do irmão José, que é o diretor responsável pela Rádio Ouro Verde, e ele foi nos receber lá na aduana, lá no Passo, na cidade de Porto Soberbo, e nos conduziu então até a cidade de Alice Alta, onde está situada a Rádio Ouro Verde, que é aonde possivelmente nós vamos trabalhar durante esse ano, e aonde nós vamos permanecer trabalhando em cima do projeto ali da Obra da Restauração na Argentina. E na segunda vez que nós fomos, já eu levei então uma procuração, porque eu não pude passar ainda o carro para o meu nome, e no lado de cá no Brasil foi tranquilo,
apesar de que o pessoal ali da Polícia Federal, responsável ali pela averiguação de documentos, estava com dificuldade para entender que a procuração não era só para vender o carro, mas no final dela estava bem escrito, bem claro que eu posso administrar o carro também, tanto no Brasil como no estrangeiro. Aí ele deixou passar. Só que daí, para nos provar um pouquinho, Deus permitiu que ele dissesse assim, olha, vocês vão passar, tu vai passar, né? Só que eu acredito que lá do outro lado você não vai passar. Lá eles vão complicar e você vai ter que voltar. Se você quer ir, né, você vai. Eu disse, eu vou em nome de Jesus, né? Aí colocamos a caminhonete em cima da balsa, passamos para o outro lado. Quando chegamos lá, a gente um pouco nervoso, porque para andar lá dentro da Argentina é muito importante o carro. Mas eu peguei os documentos, chegamos no moço ali que faz o registro, né, para a entrada. Dei o documento para ele não olhou nada. Só fez o registro ali, devolveu o documento, se vocês podem ir, está liberado, e eu glorifiquei a Deus, aleluia. Porque aí, sim, nós entramos lá dentro da Argentina, e por onde nós andamos ali, Deus nos usou poderosamente, foi aonde eu tive a oportunidade de pregar na rádio, tive a oportunidade de pregar em uma outra denominação, e ali Deus levantou também vasos ali para entregar o recado para nós, que Deus tinha uma grande obra conosco ali naquele país. Então, meus irmãos, né, só nos resta agora agradecer a Deus, né, e rogar as orações dos irmãos para que Deus nos guarde, para que Deus, né, abençoe, e para que nós possa também estar aqui no próximo, né, ano, no ano de 2014, mais precisamente no final, para trazermos, né, mais informações para os irmãos sobre o campo, trazermos relatório de trabalho para os obreiros, né, e, enfim, podemos contar com os irmãos, né, nesta grande obra de Deus ali na Argentina. Amém? Quantos vão orar por nós? Levante a mão e glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, então vamos nos colocar em pé, porque nós vemos aqui nessa noite para sermos instrumentalizados por Deus também na palavra. Eu tinha preparado uma mensagem, mas chegando aqui hoje e observando o andamento do culto, e também para obedecer à voz do Espírito Santo, Deus colocou no meu coração, pastor, de nós falarmos um pouco sobre missões, né? Sobre esse trabalho tão glorioso. É claro que não é um culto de missões, né? O culto de missões na nossa igreja é no segundo domingo do mês, mas nós não sei se vamos estar por aqui, mas vamos aproveitar esse momento, né, com o apoio do pastor, né, dessa igreja, para nós falarmos um pouquinho sobre este assunto, amém? Então vamos abrir a Bíblia no livro de Atos, capítulo 13, verso 2. Eu vou trabalhar aqui em cima de 3 versículos, né, debaixo da unção de Deus, e aqui de alguns textos que Deus me deu na hora aqui, né. Um deles está em Atos, capítulo 13, verso 2. O outro está em Lucas, capítulo 4, verso 18. E o outro está em Atos, capítulo 1, verso 8. Eu vou pedir para os obreiros aqui me ajudar, né? Cada um abre num versículo aqui. Alguém pode abrir lá em Lucas, capítulo 4, verso 18. Depois, alguém pode abrir lá em Atos, capítulo 1, verso 8. E outro pode abrir em Atos capítulo 13, verso 2. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos que vão achando, vão dando um glória a Deus aí, um amém, para nós aproveitarmos o máximo de tempo. Amém? Pastor achou ali? Pastor achou o versículo, algum deles? Atos capítulo 4, verso 18. Alguém pode ler? Alguém que achou aí, pode ler, por gentileza. Atos, capítulo 13, verso 2. Lucas 4, 18. E Atos 1, 8. Amém? Atos 13, 2. Pastor Paulo pode ler para nós. Só um pouquinho. Adoravam o Senhor e jejuavam. Disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Amém? Todos entenderam?
Todos entenderam? Alguém mais? Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei a minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a terra, a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Outro aqui. Depois, nós temos aí agora Atos 13:2, é isso? Lucas 4:18. Lucas 4:18. Eu mesmo vou ler aqui então, diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Amém? Graças a Deus. Então, meus irmãos, os irmãos podem sentar-se. Nós vamos aqui discorrer um pouquinho sobre este assunto, que tem norteado a formação de opiniões de muitos teólogos, de muitos estudiosos da Bíblia, muitos pastores, igrejas, lideranças, enfim, no aspecto positivo desse trabalho, que não é nada mais e nada menos do que uma ordenança, uma ordem que foi dada pelo nosso mestre, no sentido de a igreja avançar, de a igreja sair das quatro paredes, e levar a oportunidade àqueles que estão clamando por salvação. Aleluia, glória a Deus. E aqui, meus irmãos, em Atos capítulo 13, verso 2, a Bíblia diz que, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então vejam, meus queridos, que aqui esta obra, esse chamado missionário, foi dirigido, foi determinado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então, em primeiro lugar, para aqueles que almejam desenvolver esta prática, que é a obra evangelística e missionária, tem que estar convicto de que o seu chamado foi determinado por Deus, que foi o Espírito Santo que lhe separou, que lhe escolheu para esta missão. Esse é o primeiro ponto. Por que isso? Porque aqui Paulo e Barnabé, eles foram chamados para pregar o Evangelho e conduzir homens e mulheres à salvação em Cristo. É simples. Só que é também importante que a pessoa esteja, além de convicta, esteja também preparada. Por que isso? Porque missões é algo que vai muito além dos nossos, ou da nossa capacidade de entendimento. Para cada situação, Deus tem um propósito, Deus tem uma maneira de trabalhar. E nós vemos na história de missões que muitos homens foram chamados por Deus, foram levantados por Deus para desenvolver esse trabalho. Mas infelizmente, por causa do seu despreparo, por causa da sua incapacidade para compreender o seu chamado, por falta de convicção, voltaram do campo decepcionados, voltaram do campo tristes e de certa forma até magoadas. Por quê? Porque não tiveram convicção do seu chamado. Eu falo isso porque existe vários modelos de missões. Eu anotei aqui, nós temos um modelo vegetativo. O que é o modelo vegetativo de missões? Esse modelo é um modelo que mantém a mesma cultura. O missionário, ele vai para o campo, ele tem aquela chama acesa, porém
ele quer desenvolver lá no campo as mesmas coisas ou viver da mesma maneira que ele vivia aqui. Esse tipo de modelo é chamado de modelo vegetativo e é um modelo que já começa falido. Por quê? Porque dificilmente o missionário vai chegar em um outro lugar e conseguir sobreviver se alimentando das mesmas coisas que ele se alimenta aqui, porque isso ele não vai encontrar lá. Dificilmente o missionário vai chegar lá no campo e vai conseguir sobreviver se vestindo da mesma maneira que ele se vestia aqui. Então logo eu entendo que missões também nos dá a entender que nós precisamos viver uma vida literalmente de renúncia, de mudança, de pensamento e de entendimento. Esse é o modelo vegetativo. Esse modelo é um modelo que já começa falido. O missionário já sai, vai para o campo, mas por falta desse preparo, ele não consegue suportar. Porque ele jamais vai conseguir mudar a cultura de um outro lugar. Dificilmente ele vai conseguir fazer isso. Vai chegar lá, ao contrário, ele tem que se adaptar à maneira que as pessoas vivem lá. E se possível, falar como elas falam. Trabalhar naquilo que elas trabalham, para que ele possa ganhar almas para o reino de Deus. Outro modelo é o modelo colonialista. Ou seja, esse modelo é conhecido como um modelo que é muito desenvolvido nos países de primeiro mundo. Ou seja, esse modelo obriga as pessoas a aceitar a nova cultura. Ou seja, o missionário vai, ele leva a cultura do país em que ele vive, só que pela força do dinheiro, pelo apoio tecnológico que ele tem por trás dele, ele aplica esse modelo de missões que é o modelo colonialista. E as pessoas ali, às vezes, por um determinado tempo aceitam. Por quê? Porque isso está beneficiando alguns. Muitas pessoas estão se favorecendo disso, do dinheiro que ele está investindo, do dinheiro que ele está aplicando para que o ministério que ele está desenvolvendo venha ter sucesso. Mas esse modelo, aleluia, ele já começa falido também, porque Deus não está nesse negócio. Deus não está em tecnologia. Deus não está no dinheiro. Deus está em uma vida cheia do poder de Deus, aleluia. Deus está na vida de um missionário que tem convicção do seu chamado e que vive aos pés da cruz, aleluia, e que tem um compromisso com a verdade bíblica. Oh, glória a Deus, aleluia. Depois, aqui em Atos 13:2, nós temos um outro modelo, que é o modelo paulino. Esse modelo é um modelo bom, é um modelo que convence. Mas, por que isso? Porque aqui a Bíblia diz que os missionários, eles foram separados pelo Espírito Santo. Ou seja, eles foram separados por Deus. A Bíblia diz aqui que, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Aleluia. Esse modelo, biblicamente falando, nós entendemos ser um modelo que faz sentido, porque Paulo é conhecido como o segundo homem da Bíblia. Paulo, ele se converteu lá no caminho de Damasco, aonde ele teve um encontro genuíno, verdadeiro com o próprio Senhor Jesus Cristo. Agora Paulo, ele também teve as suas limitações, aleluia, porque Paulo era homem como nós. E certa vez Paulo também sentou no seu coração o desejo de estudar teologia. Até Paulo chegou a ir até Jerusalém para estudar teologia, só que lá ele nunca foi aprovado. Paulo era rejeitado pelos próprios apóstolos de Cristo, porque lá no Sinédrio todos diziam que
Paulo não era um escolhido de Deus. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo já tinha escolhido os seus 12. Aí entre esses 12 Paulo não estava. Mas Paulo tinha algo que fazia diferença na vida do missionário. Paulo tinha convicção do seu chamado. Oh, glória a Deus, aleluia. E na loucura da pregação, Paulo revolucionou a história do mundo. Deixou 13 cartas, aleluia, que nos mostram a verdade da pessoa do Senhor Jesus Cristo. A convicção dele chegava ao ponto de ele dizer assim para os apóstolos de Cristo: ora, porventura, não vinha eu no caminho de Damasco, e de repente uma luz brilhou, e eu caí do meu cavalo, e aquela luz falou comigo e disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Oh, aleluia. Paulo tinha convicção de que ele tinha tido um encontro com Deus, aleluia. Ele tinha tido um encontro com o próprio Senhor Jesus Cristo, e esta era a convicção do chamado dele, aleluia. Esse modelo de missões, aleluia, é um dos modelos que tem grandes possibilidades de dar certo. Só que para isto é necessário muito conhecimento. Paulo não era nenhum leigo, não. Paulo tinha conhecimento, se criou aos pés de Gamaliel, aleluia, conhecia todas as legislações da época em que ele vivia. Isso facilitou muito para que Paulo expandisse o evangelho por toda a terra. Aliás, na verdade, é graças a Paulo que hoje a nossa igreja evangélica existe no Brasil e existe em todos os países gentios, como foram conhecidos na Bíblia, aleluia. Agora, outro modelo que eu encontro é o modelo atual. Qual é o modelo atual? O modelo atual, infelizmente, é um dos modelos que está mais falindo. Por quê? Porque nesse modelo quem vai são os inexperientes. Esse modelo, infelizmente, quem está indo para o campo, quem está se dedicando, está se esforçando, é os novos convertidos. Por quê? Porque os mais experientes não querem ir. Os mais experientes, eles querem ficar na igreja, eles querem ficar cuidando da sua família, eles querem ficar cuidando da sua empresa. E então o missionário, nesse modelo atual, ele passa a ser um empregado da igreja que o enviou. E se a igreja não bancar ele lá, se por acaso no final do mês o salário dele não chegar por um motivo ou por outro, ele já desiste do seu chamado. Infelizmente esse modelo atual também está falindo. Agora eu quero vos falar nessa noite de um modelo divino de missões, aleluia. O modelo de Cristo. Este modelo, aleluia, ele nos dá a certeza, a convicção de que nós não voltaremos de lá do campo decepcionado, porque este modelo, aleluia, ele conta sim com o apoio da igreja, mas ele conta com o apoio espiritual, ele conta com as orações, aleluia, ele conta com o poder de Deus, e Jesus Cristo mostrou isso na prática. Amém, igreja? Por quê? Porque Jesus Cristo, ele foi um dos maiores exemplos de missionários. Por quê? Porque Jesus Cristo promoveu uma total transculturação. O que é transculturação? É você sair da sua origem e ir para um outro lugar e viver como as pessoas vivem lá. E Jesus Cristo fez isso, aleluia. A Bíblia diz que ele desfez-se da sua glória, aleluia. Ele deixou, aleluia, a sua glória como Deus e não usurpou, aleluia, disso. Pelo contrário, antes ele desceu em forma de homem e viveu em nosso meio como um servo, aleluia, como alguém que estava convicto e obediente ao seu chamado. Isto é transculturação, aleluia. Isto é modelo divino de missões. O Senhor Jesus Cristo também fez mais.
mas ele se adequou aos meios disponíveis. Ele aproveitava-se do vento que soprava forte para pregar para as multidões, aleluia. E então ele subia em uma montanha, aonde ele deixou um dos sermões que hoje serve como referência para uma igreja que quer viver aos pés de Cristo. Do capítulo 5 ao 8 de São Mateus, você vai encontrar ali a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia! Jesus Cristo também, aleluia, ele não se valia de grandes equipamentos de som, ele não se valia de grandes recursos tecnológicos para pregar a palavra de Deus. Quando ele tinha dificuldade por causa disso, eu não estou dizendo que isso não é necessário, mas o missionário tem que estar convicto de que se for preciso pregar sem microfone, se tiver que pregar, aleluia, em cima de uma pedra, de uma árvore, para que as pessoas possam ouvir o evangelho, ele tem que estar preparado para isto. O Senhor Jesus Cristo, quando juntava-se muitas multidões à beira do mar, ele usava então da sabedoria, subia em um barco, afastava-se alguns metros dali, e de lá ele pregava e o povo ouvia claramente a mensagem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então aí está, meus irmãos, uma introdução. Por quê? Porque o nosso Jesus, ele é o único que pode capacitar alguém para a obra missionária. As organizações eclesiásticas que me perdoem, eu sei que estou sendo ouvido, quem sabe, nessa mensagem todo mundo, mas eu quero vos dizer, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós temos uma convicção do nosso chamado, e nós sabemos qual é a vontade de Deus para a nossa vida, e esta igreja é uma igreja que tem um compromisso com a verdade, e ela vai, aleluia, prosperar naquilo que ela foi chamada. Hoje eu vejo, meus irmãos, a obra da restauração como uma das igrejas com capacidade para revolucionar a história do mundo. Eu não tenho uma visão não pequena acerca da obra missionária, mas eu vejo ali o potencial desta igreja nesse sentido. Por quê? Porque o momento é agora. O povo precisa saber que existe uma igreja no mundo que tem compromisso com a santidade, que tem compromisso com Deus, que tem compromisso com a verdade. E é isso que muitas pessoas estão esperando no Japão, é isso que muitas pessoas estão esperando na Argentina, na África do Sul. Muitos países que compõem a janela 10x40, são países que ainda não foram evangelizados, são países que ainda nenhuma igreja entrou lá. E eu creio, porque disso, aleluia, eu entendo que Deus está, aleluia, preparando esse momento. Por quê? Porque quando o evangelho chegar nesses países, aí sim então virá o fim, aleluia. E esta é a nossa missão. A nossa missão é romper com essas barreiras, igreja. E eu vejo aqui, nesse local, Deus me revelou, sentado aqui pelo Espírito Santo, que esta igreja de Itadatuba vai ser uma grande igreja missionária, vai ser uma igreja que vai ser preparada, aleluia, para investir no campo de missões. E quantos creem nisso, levante a mão e glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 4, verso 18. A Bíblia diz assim: aleluia, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Aleluia. Aqui está o centro da nossa mensagem. Meus irmãos, quando falamos em missões, obviamente que deve vir na nossa mente a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, porque esta é a nossa referência, pois esse é o ponto, é o tema central de todo e qualquer evangelista e missionário. Aleluia, é
a vida, o ministério, a missão do nosso Senhor Jesus Cristo na terra. Oh, aleluia! Oxalá, oxalá, que neste século, nesse momento contemporâneo da igreja que nós estamos vivendo, aleluia, os líderes pudessem entender que nós não podemos excluir o Senhor Jesus Cristo das nossas mensagens, que nós não podemos deixar Jesus Cristo do lado de fora da igreja, que nós não podemos incentivar o descaso, o descompromisso com a verdade. Muitos movimentos existem hoje. Hoje, se avaliarmos do ponto de vista ético, cristão, aleluia, neotestamentário, nós vamos ver que há dois tipos de evangelho. Há o evangelho do anticristo, há também o evangelho de Cristo, mas um é muito diferente do outro. Aparentemente parece que é o mesmo, aleluia, mas se olharmos à luz da Bíblia, nós vamos perceber que há algo de errado. Por quê? Porque o evangelho do anticristo, os homens se promovem a si mesmo. A igreja, aleluia, agora é outra obra da carne que surgiu, a igrejolatria. As igrejas agora estão disputando espaço na mídia. Os homens agora, líderes e pastores, um quer ser mais que o outro. O império do eu tem entrado dentro da igreja, do egocentrismo, o eu isso, eu aquilo, eu sou formado nisso, eu sou formado naquilo, mas eu louvo a Deus, porque nessa igreja é o Espírito Santo que capacita a igreja. O profeta Isaías, ele já 690 anos antes disso acontecer, ele já profetizava isso. Aleluia, aqui nessa palavra, o Senhor Jesus Cristo se valeu desse texto. O Espírito do Senhor me ungiu. Aleluia. Aqui Jesus Cristo explica o propósito do seu ministério. Ele foi ungido pelo Espírito Santo. Aleluia. Ou seja, o melhor é para pregar o evangelho aos pobres, é para pregar o evangelho aos necessitados, aos aflitos, aos humildes, aos abatidos de espírito, aos quebrantados de coração e aos que têm temor de Deus. Aleluia. Essa é, aleluia, a função daquele que é ungido por Deus para pregar a palavra. Esta é a referência que nós devemos usar para fazermos missões. E em segundo lugar, aleluia, além disso, é para nós também curar os aflitos e oprimidos. Agora, para isso, meus irmãos, nós temos que estar envolvidos literalmente com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que estar também envolvido literalmente com as atividades da igreja, a linha de autoridade e submissão. É isso que nos dá a condição de nós irmos para o campo de batalha. Aleluia. Porque quando você está em desobediência ao seu pastor, quando você está em desobediência à igreja, à denominação que você prega, você pode ter certeza de uma coisa: você já não tem mais esta unção, porque você não está debaixo da mão potente de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, quando nós estamos debaixo dessa linha de autoridade e submissão, quando o meu pastor, quando o seu líder sabe aonde você está, o que você está fazendo, pode ter certeza de uma coisa: que o inimigo vai ter que bater em retirada, que o inimigo vai ter que correr. Oh, glória a Deus! E foi isto que eu cheguei à conclusão no meu curso de missões na apostila
estilo a batalha espiritual, e com base em Efésios 6, capítulo 10, nós podemos afirmar isso. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, a nossa luta é contra principados e potestades e dominadores nas regiões celestiais. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então é preciso, meus queridos, uma unção poderosa de Deus para que você vá até o campo missionário. Aleluia. Ali na Argentina nós estamos já fazendo a espécie de um estágio ali, mas através dessas visitas e desses trabalhos que nós fizemos lá, nós já tivemos a revelação de Deus acerca de qual os demônios, os espíritos, os principados e as potestades que estão prendendo as almas ali naquele local. Ali na Argentina tem um demônio, um espírito chamado Gauchito Gil. Para quem não sabe, Gauchito Gil foi o mascote da Copa de 78, da Copa do Mundo. E esse Gauchito Gil, ele tem a fama ali de fazer o papel na vida das pessoas como se ele fosse Jesus Cristo. As pessoas idolatram este homem ali, que já é morto, mas há muito tempo já se constrói estátuas para ele. Muitas pessoas levam vela, levam moeda, levam cachaça nas esquinas aonde essa estátua está construída. E esse demônio tem prendido muitas pessoas ali. Muitas pessoas acreditam receber o milagre através da morte deste demônio principado conhecido como o Gauchito Gil. Então, meus irmãos, aí está uma referência que é importante para esta igreja saber, que a batalha ali no campo missionário, ela está literalmente no mundo espiritual, e daqui mesmo você pode nos ajudar. Quando você dobrar o seu joelho, ore por nós, para que Deus nos dê graça, para que Deus nos ajude, nos abençoe, para que nós possamos continuar conquistando territórios que ainda não foram conquistados para o reino de Deus. Aleluia. Há também ali um outro demônio chamado Salamuerte. Esse demônio é terrível. Esse principado é terrível porque a Argentina tem se tornado conhecido como um país cemitério de obreiros, de missionários e pastores, porque esse demônio ele age na vida das jovens, das adolescentes, das meninas novas, para que elas venham derrubar pastor. E infelizmente muitos missionários ali têm caído no adultério, têm caído na prostituição. Este é um dos demônios que os missionários que forem para a Argentina têm que estar conscientes de que eles vão ter que enfrentar esta batalha, aleluia, para que eles possam voltar de lá vitoriosos, aleluia. Por isso nós estamos aqui, aleluia, nesta noite. Por isso nós viemos até o estado de São Paulo, porque eu creio que aqui tem um povo que ora, porque aqui tem uma igreja que vai interceder por nós, que vai orar e que vai nos dar condição espiritual de nós permanecermos lá na Argentina, avançando e pregando a poderosa palavra de Deus. Oh, aleluia! Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E agora, em Atos capítulo 1, verso 8, a Bíblia diz assim: e recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aleluia. Tem uma promessa. E a promessa quem fez foi o nosso próprio mestre, o meigo Nazareno. Aleluia. Ele disse que ele subiria, mas ele enviaria o Consolador. Aleluia, que não é só consolador na verdade, aleluia, ele é o nosso guia. O Espírito Santo é ele que nos capacita, é ele que nos dá graça, aleluia. E aqui em Lucas 4:8, o Senhor Jesus Cristo, ele pintou um quadro
dessa glória, aleluia, desta nova vida que iria substituir a antiga, aleluia. O novo Israel, meus irmãos, impregnado com a energia do Evangelho de Cristo, estava reconstruindo a sua estrutura teocrática, mas infelizmente foi arruinada por causa da terrível desobediência e por causa da infidelidade. Por isso, aleluia, o Senhor Jesus Cristo estabeleceu esta regra: eu subirei, mas eu enviarei o Consolador, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Se fizermos uma ilustração aqui, e também pelas bases bíblicas, nós vamos entender que desde o período ou do tempo que Jesus Cristo foi assunto ao céu, houve então um período de mais ou menos 10 dias, que foi o tempo em que a igreja estava aguardando o Pentecoste. A igreja estava orando, aguardando o Pentecoste. E enquanto a igreja orava, aleluia, aqui na terra, enquanto os irmãos, a Bíblia diz em Atos capítulo 2, que todos perseveravam unânimes no templo, orando e jejuando, aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa aonde eles estavam assentados. Aleluia! Tinha uma promessa de Deus ali. Tinha uma promessa do Senhor Jesus Cristo que deveria se cumprir. Aleluia! E a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito lhe concedia que lhe falassem. Aleluia! Glória a Deus. Então, o que é que eu entendo aqui? Que Jesus Cristo, durante esses dias, aleluia, até que chegou o dia da festa de Pentecoste, ele estava lá no céu intercedendo, aleluia, pelo povo de Deus, pela igreja. Quando Jesus Cristo chegou lá, certamente que no primeiro dia ele já chegou diante de Deus Pai e disse: Pai, envia o Consolador, aleluia. Talvez, certamente Deus disse: olha, não, ainda não é o momento ainda, espera mais um pouco. Chegou o segundo dia, o Senhor Jesus Cristo chegou novamente diante de Deus e disse: Pai, envia o Consolador. E Deus disse: não ainda, meu filho, espera mais um pouco. Vamos ver quantos vão perseverar, quantos vão permanecer no templo orando, quantos vão permanecer me buscando. Chegou o terceiro dia, Jesus Cristo foi de novo em Deus e disse: Pai, envia o Consolador. Aleluia. Deus disse: não, espera mais um pouco, espera mais um pouco, vamos ver. Tem alguns que estão querendo desistir, tem alguns que não estão perseverando. Passou 4 dias, 5 dias, a mesma história, da mesma forma, o Senhor Jesus Cristo intercedendo. Só que no 10º dia, aleluia, o Senhor Jesus Cristo, aleluia, chegou para Deus e disse: Pai, envia o Consolador. E Deus disse: vai, Espírito Santo, vai agora. Ora bagaxandara bagassura bagandaia. E todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia! A promessa se cumpriu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aleluia. Meus irmãos, havia nesse tempo, no tempo dos israelitas, as festas, que eram dias especiais religiosos, que os israelitas comemoravam.
Eram 8 festas. Tinha a festa da Páscoa, que era a festa dos pães asmos. Havia também a festa dos tabernáculos, ou das barracas. Havia a festa de Pentecostes, ou era a festa das semanas também, ou primícias, ou cega. Era uma festa conhecida também como a festa da colheita, a festa da ceifa, e por fim, havia também a festa da lua nova, a quinta festa, a festa do ano novo, ou das trombetas. Havia a festa do dia da expiação, ou perdão, a sétima festa conhecida como a festa do Purim, e a oitava festa como a festa das luzes e das dedicações, aleluia. Mas a diferença é que no dia de Pentecoste, aleluia, havia uma promessa, e as promessas de Deus, elas têm que se cumprir, elas não podem falhar, e essa promessa foi dita pelo profeta Joel, no livro de Joel, capítulo 2, verso 18, que nos últimos dias, Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e todos profetizariam, as crianças teriam visões, os velhos teriam sonhos, e a glória de Deus encheria o templo. Se cumpriu aqui em Atos 2 a promessa de Deus. Então aqui agora Deus está me levando para esse rumo na mensagem, que há uma promessa de Deus para a nossa igreja, pastor Paulo. Aleluia. Há uma promessa de Deus para o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos nos colocar em pé. A irmã Tatiana prepara um louvor ali missionário, sementes do sangue, se possível, aleluia. Enquanto eu quero falar um pouquinho sobre esta promessa, sobre as promessas que Deus tem para a sua vida. Deus tem uma promessa na sua vida, meu irmão. Deus tem uma promessa para a nossa igreja. Deus tem promessas que Ele tem que cumprir. E a promessa de Deus para a nossa igreja é que a igreja, obra da restauração no Brasil, seja uma igreja missionária. Que a promessa de Deus há de se cumprir na vida dos obreiros aqui nesta igreja. E a ordem de Deus para nós, para esta igreja nesta noite, é para marchar. A obra de Deus não vai parar. A ordem é esta: marcha, igreja, marcha, igreja, avança, igreja, porque eis que eu sou convosco até a consumação dos séculos. Quem não foi batizado com o Espírito Santo ainda aqui, aleluia, levante a sua mão. Você que não é batizado ainda, quer ser batizado, aleluia, levante a sua mão aí. Quem não é batizado com o Espírito Santo, quem não tem dom de língua, passa aqui na frente, aleluia. Deus quer batizar aqui nessa noite. Deus quer batizar com o Espírito Santo, pode cantar, aleluia. Enquanto a irmã Tatiana canta, você dá o teu passo aqui na frente. Dos nossos irmãos primitivos morrendo então. Preste atenção nesse louvor. E como se fosse num vídeo eu vejo as cenas. Coloca teu coração na obra agora. Dos nossos irmãos devorados por fortes leões. Vida na presença de Deus e faça a obra missionária. Que corria como enxurrada pelo chão. Era a semente do Evangelho, era sinal de salvação. Pois cada alma que partia ia direto ao paraíso, mesmo morrendo aos milhões, pra Deus não era prejuízo. Eu sou a
foi morto ao ser decapitado. Aleluia. E Pedro foi crucificado de forma cruel. Sei que alguns foram mortos ao fio da espada. Sei que também eles estão lá no seio de Deus. Ninguém pensou em ser covarde, morreram mesmo por amor. Não negaram um segundo que Jesus Cristo é Salvador. Eram firmados na promessa, por Jesus Cristo garantida, e por fiel até a morte terás a coroa da vida. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando pra manter o evangelho crescendo. Eles iam morrendo de Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites de amor, de levar a mensagem. Aleluia. E as palmas louvam o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu volto a insistir aqui no convite. Eu quero fazer o convite agora também para você que não aceitou Jesus ainda. Aleluia. Você que ainda não aceitou Jesus, quer vir até aqui à frente aceitar nesta noite. Aleluia, você tem toda a liberdade de chegar até aqui. Aleluia. E você vai receber a bênção de Deus através da nossa oração apostólica e vai sair daqui abençoado. Aleluia. Tem alguém que quer aceitar Jesus Cristo nessa noite? Pode dar o teu passo aqui. Eu quero ser rápido. Aleluia. O povo está de pé. Aleluia. Essa moça aqui, essa jovem, aleluia, que levantou a mão, que quer o batismo com o Espírito Santo, pode permanecer aqui. Nós vamos orar. Nós queremos entregar o culto aqui para o pastor, fazer o encerramento, por gentileza. Não podemos sair daqui sem esta oração. Eu gostaria de convidar a todos vocês que têm uma necessidade, que têm algo para colocar diante de Deus, um propósito, que tem um desafio de missões, que tem no seu coração o desejo de receber um dom espiritual, que tem o desejo de pregar a palavra, que tem o desejo de louvar, por gentileza, venha até a frente. Nós queremos fazer a nossa parte, mas para isso você tem que fazer a sua. Venha até aqui à frente, não tenha vergonha não. Nós vamos orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua família também. Você, quem sabe, é certo que você tem pessoas na sua família que não foram alcançados ainda pelo poder de Deus, pelas promessas de Deus. Tem pessoas que ainda não aceitaram Jesus na sua família. Você está com um problema no casamento. Vamos colocar tudo diante de Deus. A obra missionária é essa. Aleluia. O trabalho do Senhor Jesus Cristo aqui é esse, e do Espírito Santo, é abençoar a sua vida. Aleluia. Nós fizemos um esforço para isso, né, pastor? Aleluia. Nós viajamos 1.200, 1.300 quilômetros e nós viemos aqui para abençoar a vida do povo. Aleluia. Nós estamos aqui como um instrumento de Deus para abençoar a sua vida. Nós não estamos aqui, aleluia, para fazer sensacionalismo, não. Nós temos convicção daquilo que nós pregamos, daquilo que nós anunciamos. Aleluia. E é o nosso mestre, o Meigo Nazareno, que ele está aqui nessa noite para abençoar a sua vida. Aleluia. Sinta ele aí, sinta a presença de Deus aí. Aleluia. É impossível que depois de uma mensagem dessa, depois de todo o louvor e adoração que foi ministrado aqui, vai chegar esse momento agora, né, pastor? E eu vou endurecer meu coração, não vou abrir meu coração para Cristo, não. Aleluia. É a última hora da igreja. Aleluia. O momento
momento é agora de você aceitar, de você ser renovado, de você ser restaurado, de você voltar aos princípios cristãos, de você assumir um compromisso com Deus. Ora bagachanda na baganda raia. Venha, 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 venha. Venha. Renove o seu propósito hoje. Eu vejo pessoas aqui que estão fracas espiritualmente. Eu vejo pessoas que estão desanimadas, pastor. Eu não posso encerrar o culto sem orar por você. Vejo pessoas aqui com dons, com os talentos enterrados. Pessoas que poderiam estar ao lado do pastor aqui, ajudando na obra, contribuindo, cantando, pregando a palavra, mas infelizmente estão tristes, estão magoados. Estão ressentidos. Aleluia. Façam uma reflexão agora. Aleluia. Será que vale a pena continuar nesse estado? Será que vale a pena? Deus está despertando uma grande igreja no Brasil, aleluia, para espalhar o evangelho genuíno, o Espírito Santo por todas as nações da terra. Mas você, meu irmão, você, minha irmã, faz parte, aleluia, desse projeto missionário de Deus. Você faz parte. Você tem um chamado. Você tem a sua parcela de responsabilidade com a obra de Deus, meu irmão, minha irmã. Não é momento para ficar olhando para os grandes movimentos gospel. Não é o momento para nós ficarmos olhando para trás, não. Tenha certeza de uma coisa, isso eu posso lhe afirmar com tranquilidade. Nós pregamos em várias igrejas por aí, mas infelizmente igrejas que estão mortas espiritualmente, que Jesus Cristo está do lado de fora, e nessa igreja o Espírito Santo está aqui, aleluia, e é Ele que vai te capacitar nessa noite, aleluia. Fecha os teus olhos, vamos orar, aleluia. Enquanto nós oramos, se você sentir de vir aqui na frente, venha, e se você não vier, depois do encerramento do culto, eu vou permanecer aqui com o óleo, eu vou estar à disposição para impor a mão sobre você e orar, e você vai sair daqui ungido hoje, com o coração voltado para missões, com a chama, aleluia, do Evangelho e do poder de Deus avivada no seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos, Senhor, agora, Pai amado, pela Tua igreja, aqui na cidade de Indaiatuba, Senhor. Estende as Tuas mãos para cá, ó Deus, e derrama do Teu poder, derrama da Tua graça, Senhor, derrama da Tua unção, ó Pai amado. Aviva, Senhor, a Tua obra, desperta, Senhor, aquele que dorme espiritualmente, faz um milagre, aviva, derrama, Senhor, do Teu poder agora, derrama da Tua graça, derrama da Tua glória, receba aí, receba o Espírito Santo de Deus, receba o poder de Deus, receba o despertamento espiritual, em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja cheia agora, seja renovada agora, receba agora, receba o Espírito Santo de Deus agora, receba o poder de Deus aí, receba o avivamento de Deus, receba o poder, receba a graça, receba a unção de Deus, receba o Espírito Santo agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja abençoado agora, seja abençoada, seja fortalecida, seja capacitada agora, recebe aí. Olha a glória de Deus aí. Olha a glória de Deus aí. Prepara o louvor lá, pastor Paulo. Prepara o louvor com os músicos lá. Vamos encerrar com louvor nesta noite. Coloca a igreja para louvar. Coloca a igreja para adorar. Que a glória de Deus vai descer aqui nesta noite.
Pode falar em língua estranha, pode falar em língua estranha, conforme o Espírito Santo te concede, pode falar. Pode falar em língua estranha. Receba o renovo. Estou vendo lágrimas aqui. Estou vendo o poder de Deus aqui. Seja renovada, restaurada. É o Espírito Santo de Deus, é o renovo. Receba agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba agora. Seja cheia da graça. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja cheia da glória agora. Seja renovada agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pelo poder de Deus, seja restaurada, renovada agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja abençoada agora, seja renovada. Em nome do Senhor Jesus, receba a glória. Sua bênção jamais não sairia dali sem sua bênção na mão. Quando ele se quanto lhe Senhor, eu abençoava sem ela eu não vou sair daqui. Olha a glória de Deus aí. A glória de Deus aí. Receba a graça de Deus aí. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me Receba a graça de Deus. Receba a glória de Deus agora. Receba a glória de Deus em um renovo. Receba em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora. Eu sairia dali com sua bênção. Tanto ele insistiu, o anjo lhe tocou, abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou descer. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir. A unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, não vou descer. Não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. A unção de Deus sobre mim. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus está operando. Deus está operando. Pastor Paulo Frocinetti assume aqui, aleluia. Eu vou ficar aqui do lado à disposição para orar por você ainda, aleluia. Pastor Paulo, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Oh, aleluias. A igreja está abençoada em nome de Jesus.
Graças a Deus. Aleluias. Já vamos estar encerrando, mas glorificando a Deus essa noite por essa palavra aos nossos corações. Sabemos que primeiro missionário, Deus é o primeiro em tudo, tá? Foi Jesus, o Filho do Deus vivo. Aleluias. Deus continue abençoando o nosso amado evangelista Adroaldo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu sei que ele já falou aqui aos irmãos, mas a igreja que quer enviar lá ao Rio Grande do Sul, as igrejas lá do Sul, a paz do Senhor, podem dizer amém? Amém. Em nome de Jesus. Então, os amados transmitam, em nome de Jesus, essa saudação.